Boa noite, pessoal. Hoje o Café Camase é com a nossa amiga Francine Costa, advogada. A gente vai discorrer um pouquinho sobre contrato, os atos da compra e venda. Francine, seja muito bem-vindo ao Café Camase. Obrigada, David. Fico muito lisonjeada com o convite. Obrigado a gente. Francine, vamos lá. A gente sabe que a maioria dos negócios, todos praticamente que a gente faz aqui, raros são os casos. Inclusive tem uma lenda aqui de um vendedor, de um senhor que vende os lotes aqui da cidade, muito conhecido, onde ele não faz contrato. A negociação com ele é assim: não, pode ir lá no cartório que deixa os seus documentos, quando a escritura estiver pronta, eu assino, tu me paga e tá tudo certo. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade que acontece todo dia. A gente tem por hábito fazer o contrato de compra e venda, rezar todas as cláusulas, atender as necessidades de quem está comprando, quem está vendendo. Como tu vê o ato de contrato de compra e venda? Algo indispensável? Algo que traz segurança para todas as partes? Como é que tu vê essa situação toda? Olha, David, atualmente eu vejo o contrato como uma ferramenta indispensável para a negociação. Muito embora a escritura de compra e venda, o ato público, ele seja indispensável, o contrato de compra e venda, ele entabula entre as partes alguns detalhes que por vezes não são mencionados na escritura pública. E também, por vezes, a escritura pública pode demorar aí 2 semanas, 3 semanas. Sim, Então, claro. esse período até a perfectibilização da compra e venda, até a lavratura da escritura, também podem surgir dúvidas e situações com relação aí à negociação. Então, um contrato de compra e venda, no meu ponto de vista, ele é fundamental para estabelecer alguns critérios e alguns detalhes da negociação, porque cada negociação a gente sabe que tem a sua particularidade, né? Claro, inclusive situações onde as partes pedem, né, são muito específicas, né? Eu vou ficar na casa por mais 30 dias, que é o tempo de ficar pronta a mobília do imóvel que eu já comprei. Então é nesse momento, é no contrato que a gente vai ajustar tudo isso, né? Por exemplo, vai envolver um financiamento bancário aí, onde a gente tem um time, tem várias peculiaridades sobre quando vai ter desocupação, como vai ser feito o pagamento, enfim, várias situações que é importantíssimo a gente alinhar tudo isso antes, e é no contrato que a gente consegue fazer tudo isso. Exatamente. Existe também, não raras às vezes, é frequente que a pessoa que está vendendo o imóvel permaneça como locatária no bem, né? O contrato de compra e venda já pode prever essas particularidades. Outro ponto também que eu entendo extremamente relevante, muito embora o tabelionato de notas retire as certidões, as principais aí, no momento da compra e venda eu acho primordial que já se inicie do começo, né, propriamente dito, que seria a retirada de todas as certidões, que envolve aí 12, 13, 14 certidões. Claro. Do vendedor, né, para garantir que seja uma compra regular, uma compra 100% segura e que não tenha nenhum tipo de surpresa ao final ou posteriormente mesmo da perfectibilização da compra. Isso é uma situação que eu vejo que um corretor com know-how que realmente sabe o que está fazendo já é algo que ele tem que ter na proposta, né? A gente tem o hábito aqui na imobiliária, por exemplo, de iniciar com uma tratativa, conhecimento do cliente, visita o imóvel, conhecer esse imóvel, veio para a imobiliária, faz uma proposta de compra e venda, formaliza essa proposta, essa intenção de compra com o vendedor através da imobiliária. Nesse momento a gente já tira todas as certidões. Então depois a gente faz o contrato e depois vai seguir para a escritura. Então aí já é mais um ponto, né? Trabalhar com etapas, passos devagar, mas de uma forma que traga segurança para todas as partes. Porque não é de fazer algo correndo e tal, vou fazer só a escritura, não vou fazer o contrato, não precisa, deixamos para depois, e lá na frente vai ter uma baita dor de cabeça, né? Exatamente, até porque esse prazo até a lavratura da escritura, a pessoa que está comprando já cria expectativas, mas se pular a fase do contrato, pode acontecer situações ali que inviabilizem a negociação e situações que só aparecem no momento da lavratura da escritura. Então, quando do momento da angariação, quando do momento da tratativa já se cerca desses cuidados, se retira todas as certidões, avalia a matrícula, certidão de ônus e ações, verifica se o imóvel está livre e desembaraçado, né, por completo, ações, efeitos cíveis, né, e essa amplitude de certidões que a gente tem num fácil acesso hoje, garante que lá no momento da lavratura da escritura ou no curso dessa negociação, a gente não se depare com nenhum tipo de surpresa, né? Porque daí já cria uma animosidade entre as partes, isso eu não sabia, isso você não me falou, e na verdade às vezes o vendedor é também uma pessoa de boa fé, uma pessoa que não tem conhecimento, e na verdade não é nem obrigação dela de ter esse conhecimento do vendedor, né? Então, eu acho que no momento da angariação, no momento da negociação, e o contrato ele serve para preencher essas lacunas. Não que a escritura não preencha, mas
mas nesse meio tempo, evita qualquer tipo de surpresa e tu já está completamente Uma crise ciente. que me vem à cabeça aqui agora, né, já fazendo alguns negócios aí, a gente vai tendo algumas bagagens do que acontece no meio desse processo. Por exemplo, né, eu tenho lá um imóvel que eu estou vendendo, onde tem um inquilino já lá que mora na casa há 5, 10 anos. Tem esse receio, cria-se um mito que ele não vai sair do imóvel e tal, enfim, em algumas situações inclusive que já é de praxe, a gente dá preferência de compra, anexar esse documento no contrato. Já às vezes, em alguns casos, teve até situações onde eu coloquei, se foi citado essa pessoa como anuente no contrato, dando anuência, dizendo que não se opõe à negociação e citando que se comprometeria, inclusive, a sair do imóvel em X tempo. Então, fica tudo mais tranquilo, né? Exatamente, pecar pelo excesso e não pela falta, né? O contrato, ele é de livre convenção, então todas as informações, sem exceção, não existe informação mais importante ou menos importante. Eu sempre digo que o contrato é o momento da gente trazer todos os detalhes, e quando eu digo todos, são todos mesmo. Se o inquilino precisa assinar como anuente perfeito, se existe o inquilino pegar a carta ali com relação à preferência de compra, o direito de compra, né? Então, assim, fazendo o contrato o mais completo possível, elimina todo o desgaste. Isso é interessante para quem está vendendo, interessante para quem está comprando, interessante para o tabelionato de notas, que também já sabe que não vai ter nenhuma surpresa. Então, quando você leva o contrato, quando você leva as informações para o tabelionato de notas, você já está ciente que dali não vem nenhuma surpresa. E outro ponto importante também é que algumas prefeituras, elas exigem o contrato de compra e venda, a apresentação, se tiver, é claro, do contrato de compra e venda, justamente por conta da questão da valorização do bem, da declaração do bem, no momento do cálculo do ITBI. Então, por exemplo, Blumenau é uma cidade que necessita do contrato de compra e venda, da apresentação do contrato de compra e venda. Um outro ponto com relação ao contrato é até onde que teria uma segurança jurídica num parcelamento, porque às vezes acontece, né? Eu tenho um imóvel lá, eu quero vender, estou facilitando a venda e estou parcelando em 24 parcelas, 30 parcelas, porque eu estou comprando um outro imóvel no litoral, eu consigo fazer o mesmo parcelamento. Qual a segurança num contrato? Inclusive, recentemente a gente estava conversando, tem um dispositivo aí, uma nova lei que está se aplicando, né? Está no seu início, mas que vai trazer mais segurança, inclusive a possibilidade de gravar, registrar esse contrato na matrícula e depois conseguir voltar ao estado inicial, ficar só no nome, tirar essa verbação desse contrato, enfim. Eu queria, Fran, se tu pudesse explicar para a gente um pouquinho melhor como funciona isso tudo e pontuar para a gente sobre essa questão. Claro. A gente vem numa crescente de desburocratização, de desjudicialização dos atos, e não seria diferente com a relação negocial, com a compra e venda, né? Como prova disso, a gente já tem cada vez mais os serviços notariais atuantes, né? Temos aí, exemplo, o divórcio extrajudicial, temos aí o inventário extrajudicial, claro que todos eles com seus requisitos, mas é uma ferramenta extremamente célere, menos custosa, né? E não seria diferente com os imóveis. A gente teve uma alteração em junho de 2022 que possibilita a exclusão, a resolução do contrato, ou seja, a exclusão da verbação do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel. O que acontece? A parte que resolver transacionar o seu imóvel através de instrumento particular e entabular com o comprador uma forma de pagamento parcelado, ela vai levar esse contrato a registro. Uma vez que levar a registro e a parte compradora ser inadimplente, inadimplir o seu acordo, ela pode recorrer ao registro de imóveis e solicitar que de ofício, né, através do ofício do registro de imóveis, que se oficie o devedor e nesse momento ele vai ser constituído em mora. A partir do momento que ele for constituído em mora, ele tem o prazo de 30 dias para efetuar o pagamento e não sendo feito o pagamento, o registro de imóveis vai noticiar o vendedor que recolherá os emolumentos, fará as diligências e cancelará aquela verbação. O ato do cancelamento da verbação, do registro daquele contrato, gera por si só a resolução desse contrato, de maneira célere, menos custosa, né? Para a pessoa que vende, isso de uma certa forma é muito atrativo, porque antes ela teria que recorrer ao judiciário para de uma certa forma tentar reaver esse débito. Por vezes, o comprador, que às vezes comprou já no ímpeto de não pagar, vai ficar utilizando esse imóvel de forma gratuita, então para o vendedor foi um excelente ganho. É claro que nós temos aí alguns requisitos que a lei traz com relação
algumas cláusulas que devem conter no contrato, mas de um modo geral, eu vejo como uma mudança extremamente significativa e que traz um resultado muito positivo para as negociações. Inclusive, até um ponto importante é que a própria certidão que traz ali a informação de que o registro ele foi cancelado, que ele foi excluído definitivamente, ela serve como prova para um pedido de liminar de reintegração de posse. Olha que legal. Então, se eventualmente esse comprador, né, foi notificado para pagar em 30 dias, em purgar a mora, não pagou, foi feita a exclusão, apresentou ali a certidão da exclusão, ele não desocupou o imóvel, não quis desocupar o imóvel, o vendedor pode, através de uma ação possessória, né, fazer um pedido liminar de reintegração de posse. Ou seja, ele deve, né, buscar o judiciário para reintegrar a posse, mas ele vai pular toda a fase burocrática da cobrança, da questão da rescisão, que nesse caso é resolução contratual. Então ele vai pular uma série de etapas ali que seriam custosas, burocráticas, e a gente sabe que muitas das vezes a pessoa que está negociando o imóvel não é um negociador contumaz, né? Não é uma pessoa que negocia, tem vários imóveis, às vezes é o imóvel da vida daquela pessoa. Claro. Então, eu acho que isso traz para dentro do direito imobiliário mais credibilidade, traz mais segurança e também traz novamente essa questão da boa-fé contratual, né? Da validade dos contratos, porque à medida que o direito foi evoluindo, as questões foram acontecendo, conseguiu analisar uma série de brechas, então as pessoas acabam sendo um pouco incrédulas com relação ao contrato, tanto que até no início da nossa conversa a gente pontuou e tu me questionou o que eu acho do contrato, sobre a validade, e muitas pessoas acabaram afastando e acabaram menosprezando o contrato, a validade e a eficácia dele. Sim, a gente sente isso aqui. Exatamente. É só um contratinho. Não é um contrato, né? Ele faz lei entre as partes. Então, esse tipo de alteração na legislação faz com que a boa-fé contratual, a responsabilidade assumida num contrato, ela seja muito mais rigorosa. O que é legal também, até porque, como tu falou, traz essa credibilidade e facilita a fluidez das negociações, né? Porque deixa quem está vendendo um pouco mais confortável, porque, obviamente, a gente teve muito mais negociações que foram super positivas, que deu tudo certo, do que aquelas que tem uma carga negativa, que teve um estresse por parte de quem estava vendendo, mas quando isso acontece, são muito mais colocadas em prova, né? Aconteceu a situação comigo, então o pessoal fica um pouco receoso de fazer essa venda, mas de certa forma, com esse dispositivo, eles ficam mais tranquilos, a situação da venda parcelada vai acontecer de forma mais rápida, mais desburocrática, digamos assim, né? E a coisa realmente vai fluir de uma forma melhor. Pra gente é algo super positivo, né? Exatamente. Outro ponto que eu vejo extremamente positivo nessa situação é que o comprador também não está desprotegido, não está desprestigiado nessa situação, porque nada impede, digamos, que ele tenha convencionado nesse contrato alguma cláusula de devolução de quantia, né? Porque a gente sabe que o contrato ele está livre para negociação entre as partes, então se as partes consensam a respeito de determinado ponto, plenamente possível que ele execute esse contrato contra o vendedor. Então, assim, se eventualmente o comprador se sentir no prejuízo com relação a alguma questão inerente a esse contrato, ele pode procurar o judiciário, ele pode rever essas questões. Claro que essa questão não vai obstar e nem impedir e nem trazer a ineficácia a essa exclusão, a essa resolução ocorrida com o cancelamento da verbação, com a exclusão definitiva dessa verbação do contrato. Mas, em contrapartida, ele vai poder livremente discutir essas outras questões. O que o judiciário quer é pular algumas discussões, sanar algumas etapas que já são previstas no contrato, porque uma vez que tu prevê no contrato que a situação de inadimplemento ela vai gerar a resolução do contrato, não tem por que se discutir no judiciário sobre a resolução do contrato, você já pactuou com a outra parte. Então essa nova lei, né, esse artigo, vem justamente com esse objetivo de dizer, foi pactuado no contrato, então vamos fazer acontecer, e se houver alguma discussão com relação, discute depois. Então eu vejo que, muito embora privilegie muito a questão do vendedor e traga a segurança ao vendedor, que transfere, que por sua vez é o mais onerado, né? Também garante aí o comprador certa segurança com relação a eventuais questionamentos, eventuais reivindicações do contrato. Sim. Legal. Uma outra situação que é bem comum a gente falar sobre é o seguinte: eu comprei o imóvel, não fiz a escritura para o meu nome por algum motivo, não tive recurso financeiro, seja qual for o motivo, eu quero vender esse imóvel. Então, nesse momento, a gente faz a sessão de direitos, onde a gente cita nessa sessão
quem é o vendedor, o anuente e o comprador. Então, nesse contexto, cada um deles vai apurar os seus impostos, né, relativamente de cada uma das negociações, a responsabilidade das partes, e para futuramente até fazer uma escritura simultânea, onde o anuente vende para o vendedor e o vendedor vende para o atual comprador, né? Qual é a forma, qual o aspecto jurídico numa situação dessa? De que forma tu vê essa sessão? Então, David, na realidade, o recomendado sempre, em todas as situações, muito embora se tenha um contrato, formalizar através da escritura pública, né? Existe aí uma preocupação tremenda com relação à questão da aquisição da propriedade, né? Então, como você muito bem pontuou, muito embora não seja a situação mais adequada, essa situação acontece muito. Muitas vezes as pessoas adquirem os imóveis e não têm condições de fazer a escritura naquele momento, ou na oportunidade em que transfere a posse. Então, acaba fazendo a transferência desses direitos através de contrato. Então, eu comprei um imóvel de você e vendi para uma terceira pessoa. Eu não fiz a escritura, então eu vou ceder os direitos do meu contrato para essa terceira pessoa. Isso é completamente possível, né? É muito importante frisar que a questão da valorização, dependendo do tempo em que levou para acontecer essa transação, essa triangulação, ela vai agregar valorização a esse imóvel. Quando do momento da declaração lá da escritura pública, né, alguém aí vai ter que, nas negociações anteriores, pagar o ganho de capital, porque se a escritura for transferida de forma direta de você para esse terceiro, você vai ter que pagar o ganho de capital com relação à diferença do valor que comprou e do valor que está vendendo. Só que aí a gente entende também que tem a segunda pessoa que intermediou essa negociação, que também é responsável por uma parcela desse imposto, desse recolhimento. A negociação ela é plenamente possível, né? É importante pontuar que é necessário sim fazer a escritura, é necessário sim observar os itens de recolhimento, né? A cessão de direitos, a gente fala em cessão de direitos justamente porque nesse momento você não transfere propriedade, a propriedade ela é transferida através da escritura pública com o efetivo registro dessa escritura junto ao registro de imóveis. Então, quando você não tem uma escritura pública, quando, né, você não é proprietário, você é só possuidor. Então, nesse momento você não está na condição de vender algo, não está na condição de vender uma propriedade, você está na condição de ceder direitos com relação àquela propriedade, e por isso a denominação de cessão de direitos, né? Mas, como eu disse, não tem óbice nenhum com relação à perfectibilização posterior, né? Pode fazer aí escrituras simultâneas ou individualizadas, transferindo esse imóvel de você para mim, né? E também transferindo do meu nome para uma terceira pessoa, né, o adquirente. Algo também que é possível, né, em cima dos contratos que aconteceram, cada qual declarar a sua parte baseado nos contratos, né, para fazer esse contexto de forma realmente transparente e que fique justo para todas as partes. Algo que é muito legal, que a gente sempre gosta de frisar e pontuar aqui, que quem não registra não é dono, né? Então, muita gente faz escritura pública até e acaba não levando registro, o que impacta diretamente na possibilidade de alguém ter uma outra escritura pública. Não que isso é fácil de acontecer, mas pode. Então é importante que isso aconteça, né, Fran? Exatamente. O que acontece? Hoje a gente tem vários tabelionatos de nota, aqui em Dayal nós temos 2, mas por exemplo no Blumenau nós temos aí 3, né? Perfeitamente a pessoa pode lavrar a escritura pública de compra e venda em um tabelionato que não no tabelionato da comarca sede do imóvel. Então, o que pode acontecer? Eu compro um determinado imóvel, faço a escritura pública, mas não levo lá registro. Esse documento ele não se torna público, muito embora a escritura pública ela seja pública, ou seja, se você for no tabelionato de notas, você consegue evidenciar, consegue verificar se existe alguma escritura em nome daquela determinada pessoa, ele só se torna público e isso só é perfectibilizado, a propriedade ela só é transferida efetivamente quando essa escritura é levada a registro. Então, o que acontece? As pessoas que já estão no ânimo aí de gerar prejuízos, de ludibriar os compradores, pode perfeitamente vender o mesmo imóvel para mais de uma pessoa. Então, o que acontece? Eu comprei vendi um imóvel, vendi para você, vendi para uma terceira pessoa, para uma quarta pessoa. O primeiro que fizer a escritura e levar a registro vai adquirir essa propriedade. E aí os outros 2 que compraram, muito embora tenham uma escritura pública em mãos, vão sofrer os prejuízos dessa inércia. Claro que não existe prazo para a averbação dessa escritura pública, ou seja, não vai prejudicar o teu direito o fato de você lavrar, assinar a escritura pública hoje e demorar 1, 2, 3 meses para o registro. Eu sempre falo com meus clientes,
Às vezes é o tempo que precisa para retomar o fôlego, porque a gente sabe que é tudo muito custoso. E às vezes a pessoa está com o dinheiro contado ali com relação às custas, está meio apertado. Então eu sempre digo, olha, né, quer retomar o fôlego, ganhar em uns 3, 4 meses, 5 meses, tudo bem. Mas não recomendo também que isso se estenda muito, né? Eu acho que se chegou ao ponto de fazer a escritura, então que, né, aperte um pouquinho mais e leve adiante, faça o registro para deixar o negócio 100%, né, concluído. Legal. Então, é o que a gente tem para hoje. Em breve a gente vai ter mais conteúdo aí. Fran, muito obrigado, né, por estar vindo aqui com a gente e por esse papo bacana que a gente teve. Eu que agradeço, é um prazer. Valeu.